Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma reportagem sobre o 2º Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política e o 4º Seminário de Ecologia Política e Direito da América Latina aqui em Santa Maria. Também sobre o Congresso de Direito Ambiental, uma entrevista com os professores Luiz Hernani Bonesso de Araújo e Jaime Fernando Estensoro Saavedra. Uma entrevista com o professor Marcelo Vieira sobre o 5º Encontro de Saúde do Trabalhador, evento do Andes Sindicato Nacional. Além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Desde a quarta-feira, dia 2, até o próximo sábado, dia 5, Santa Maria está sediando o 2º Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política e o 4º Seminário de Ecologia Política e Direito na América Latina. A equipe do De Docente esteve presente, acompanhou o espaço e o resultado você confere agora. Desde o último dia 2 e até o próximo sábado, dia 5, estão sendo realizados em Santa Maria o 2º Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política e o 4º Seminário de Ecologia Política e Direito na América Latina. O evento é uma promoção do curso de Direito da UFSM, do Programa de Pós-Graduação em Direito e do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, o GPDS. Reunindo profissionais e estudantes de diversas áreas, os eventos consistem na realização de palestras, debates, oficinas e apresentação de trabalhos que se proponham a discutir a relação entre o direito e a defesa do meio ambiente. Bom, a importância da temática, nós temos desenvolvido trabalhos já, desenvolvido eventos relacionados a essa temática já há alguns anos. De uns 5, 6 anos para cá, nós fazemos eventos quase todos os dias, quase todos os anos, e envolvendo sempre a sociobiodiversidade. A ideia é que a gente possa alertar para essa temática e trazer para a discussão vários aspectos que permeiam todas as dificuldades que nós temos hoje de tratar de um tema de um tema ambiental que envolve, na verdade, todas as áreas de conhecimento. São temas que perpassam pela economia, pela filosofia, pela sociologia, que está relacionado a todas as áreas com as quais o direito dialoga. As nossas conversas a respeito da sociobiodiversidade vêm de longa data e nós temos procurado desenvolver eventos como esse para que nós possamos trazer professores de outros lugares que possam trazer o seu olhar também para colaborar com o desenvolvimento das pesquisas que nós realizamos a respeito desse tema. É um tema importantíssimo porque está trazendo questões atuais, né? E no âmbito judicial, jurídico, que é como os professores exporam para nós, é um meio viável de tentar modificar alguma coisa. Então, recentemente, ano passado, nós tivemos a modificação do Código Florestal, embora tenha algumas divergências, mas o método jurídico é um método possível de fazer uma mudança nas questões ambientais atuais, né? Entre os convidados, tanto do Congresso quanto do Seminário, estão diversos professores de outras universidades, entre elas, inclusive, de outros países. Um desses convidados foi o professor Alten Teixeira Filho, professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Olha, eu confesso que vim aqui a Santa Maria muita esperança, extremamente esperançoso, porque trazendo informações que eu trago, que são dados científicos dos danos que esses agrotóxicos, que esses venenos causam ao meio ambiente, às pessoas, mas fundamentalmente às pessoas. A gente diz meio ambiente, parece que é longe, né? Eu quis enfatizar que o meio ambiente é aqui dentro dessa sala, que eles pudessem iniciar com uma ação jurídica bastante fundamentada, trouxe os dados para eles, as informações, os trabalhos científicos que eu tenho. Essa é a minha grande esperança, que eles possam iniciar uma ação que já tem em outros lugares do mundo, que proibiram esses venenos, que nota bem, são venenos de guerra. O agente laranja, que estão querendo liberar agora em outubro aqui no Brasil, foi o veneno aspergito no Vietnã.
Outro dos professores convidados do evento foi o professor Ricardo Stanziola Vieira, da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Bom, então, assim, inicialmente eu queria dizer que vocês estão de parabéns. Esse evento é excelente, né? Universidade de Santa Maria, aí, o conjunto dos professores, o mestrado, o professor Hernani, o professor Jerônimo, aí, a professora Isabela, não só pela organização, pelo tema direito ambiental, ecologia política, sócio-biodiversidade, né? Mas pelo enfoque crítico, que é raro, né? Nesses eventos, principalmente em direito, é difícil de ter uma abordagem interdisciplinar crítica como que a gente tem visto aqui. Nesse sábado, o evento será encerrado com a atividade Encontro de Redes, Formação de Redes Articuladas na América Latina. Dando sequência a essa pauta, conversamos com 2 participantes dos eventos dessa semana. O professor da UFSM e diretor da SEDUFSM, Luiz Hernani Bonesso de Araújo, e o professor da Universidade de Santiago do Chile, Jaime Fernando Estensoro Saavedra. A conversa foi mediada pelo primeiro secretário da SEDUFSM, Jerônimo Siqueira Tibuchi. Olá a todos e a todas, meu nome é Jerônimo Siqueira Tibuchi, sou professor do Departamento de Direito da UFSM e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado em Direito da UFSM. Nós estamos aqui com os professores Luiz Hernani Bonesso de Araújo, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, e com o professor Fernando Estensoro Saavedra, que nos brinda com a sua visita para o 2º Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política, e é professor do IDEA, do Instituto de Estudos Americanos, de Estudos Avançados, da Universidade de Santiago do Chile, e professor do doutorado em Estudos Americanos, da mesma universidade, e que desenvolve pesquisas sobre geopolítica, sobre ecologia política, e também voltadas em conexão com a área do meio ambiente. A Universidade de Santiago do Chile já tem uma parceria firmada há bastante tempo com a Universidade Federal de Santa Maria, em um grupo que se reúne desde 2007, e é muito importante a vinda do professor Fernando Estensoro para esse evento, e para que nós possamos então fazer esse debate sobre algumas temáticas como biodiversidade, sociobiodiversidade, sustentabilidade e questões ambientais. Eu inicio então o nosso debate perguntando ao professor Luiz Hernani, que é fundador também do grupo de pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, sobre do que se trata essa temática final da sociobiodiversidade e por que a necessidade então de se pensar um direito ambiental mais flexível, para além das normas, para além do estudo das leis ambientais, mas fazendo conexões justamente com sociologia e com outras áreas. Bom, minha saudação. Eu gostaria de iniciar falando, nos localizando, né? Nós estamos numa região tropical, ou alguns lugares também não tropicais, mas com alguma forma de vida que se aproxima com essa visão tropical, com esse modo de ser tropical, mas principalmente uma região que tem muita riqueza natural, né? Tem muitos recursos naturais, que tem uma biodiversidade bem diversificada, né? Tem uma riqueza imensa nesse sentido, seja na sua flora, seja na sua fauna, e tem também uma riqueza imensa nos seus recursos, vamos dizer assim, minerais, e enfim. E temos, por exemplo, muita água, né? Apesar de ela ser distribuída de uma forma muito desigual, né? Bom, essa é a região que nós estamos, que é a América Latina. Bom, a partir daí, nós estamos numa encruzilhada porque nós temos que pensar essa América Latina para frente, lá para o futuro, mas tentando refletir sobre o que nós fizemos até o presente momento. Nós seguimos algumas formas de exploração desses recursos, nós seguimos algumas formas vamos dizer, culturais, sobre como desenvolver as nossas atividades,
E essas formas todas não levarem em conta as peculiaridades que nós temos e quem sabe não levarem em conta, na devida conta, né, as riquezas que nós temos. Então nós pensamos em refletir sobre isso. Bom, aí que vem o direito da sociobiodiversidade, ou seja, primeiro nós pensamos na biodiversidade, na riqueza da biodiversidade. Em segundo momento nós pensamos na relação que essa biodiversidade nos dá, que se forma a partir do ser humano com essa biodiversidade. E aí vem a cultura, né? E aí surge todo um tipo de cultura dessa relação. Mas eles que de repente toda essa cultura ela é destruída ou é absorvida por um processo que vem do outro lugar, que vem do outro, que é um sistema de exploração que existe no mundo e que inclusive vão, além de se apropriar dessa riqueza, vão destruindo essa riqueza. Então nós temos que começar a refletir sobre isso e a pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo com a nossa riqueza? Quem é que está ficando com essa riqueza? Ao mesmo tempo, como nós vamos administrar isso pensando no futuro? Eu acho que é nesse momento que a América Latina começa a entrar numa encruzilhada. Então ela vai ter que pensar a sua forma, né, de agir, ou a forma como se está utilizando esses recursos, repensar isso, e isso necessariamente passa por repensar o direito também. Que direito é esse que nós usamos? Um direito que nega, por exemplo, as comunidades terem os seus direitos. Um direito que retira direitos. Nós vamos vendo que, de repente, ao construir-se uma usina, se retira um povo que vive milenarmente numa determinada região. E como é que nós podemos fazer isso? Alegamos um determinado direito, mas é um direito que está negando àqueles que vivem milenarmente naquele espaço de continuarem as suas vidas. Então, isso tudo que está ocorrendo hoje nos leva a alguns dilemas e que nós temos que enfrentar. Bem, após essa contextualização do professor Luiz Hernani sobre biodiversidade e a construção da sociobiodiversidade, até chegarmos na necessidade de flexibilizar esse direito tecnicista para um direito da sociobiodiversidade, mais voltado às questões culturais, às questões sociais, em conexão com a problemática ecológica. Eu pergunto ao professor Fernando, né, por que a questão ambiental pode ser analisada hoje como um fator determinante para as relações internacionais no século XXI. Esta é uma primeira questão. A segunda questão é como nós outros, latino-americanos, do sul social, podemos subverter esta ordem? Como nós outros podemos nos organizar em redes, sejam redes com movimentos sociais, com redes acadêmicas, como nós outros podemos nos organizar para subverter e promover emancipação através destas redes? Bom, también quiero saludar a los profesores, a la gente que nos está viendo. Con respecto a su primera pregunta, ya lo decía el profesor Hernani, están ocurriendo cambios estructurales en nuestro mundo. El mundo se está modificando en cuanto a las relaciones de poder. Somos parte, ¿no es cierto?, de un proceso muy acelerado de modificaciones, ¿no es cierto?, en los modos de vida de las personas. Y todos estos procesos no son inocentes. En todo proceso de cambio hay algunos que ganan y otros que pierden. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cómo queda América Latina en este proceso de cambio? ¿Acaso América Latina lo está conduciendo o simplemente América Latina está respondiendo a los intereses de otros? Lo decía usted y lo decía también el profesor Hernani, tenemos que pensar la realidad desde nuestros problemas, por lo tanto desde nuestras prioridades. Y en ese sentido, el tema ambiental hoy día es uno de los temas más importantes a nivel de la política mundial. El tema ambiental abarca muchos aspectos.
Uno de ellos, por ejemplo, son los recursos naturales, el agua, por ejemplo. Otro aspecto es la biodiversidad. Bueno, la gente ya ha escuchado hace mucho tiempo estos temas, pero todas las políticas que se utilizan o que se están implementando para resolver el problema de los recursos, o para resolver el problema de la biodiversidad, o para resolver el problema del cambio climático, ¿no es cierto? Son políticas que no se están generando en América Latina. Son políticas que se están generando en otros centros y donde nosotros solamente nos están asignando el papel de obedecer. Y muchas veces estamos perdiendo la soberanía que teníamos sobre nuestros propios recursos, la soberanía que teníamos en nuestros países. Cuando decimos que está cambiando la política mundial, decimos que ese factor de soberanía tradicional es el que está cambiando. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros recursos? ¿Qué está pasando con los potenciales de desarrollo que tiene América Latina? ¿Qué está pasando con la biodiversidad de América Latina? ¿Realmente los latinoamericanos, los pueblos de América Latina, son los que están decidiendo, ¿ya?, la forma como se va a superar el problema ambiental? ¿O simplemente estamos ejecutando ideas de otros, estrategias de otros, prioridades de otros? Y en ese sentido, profesor, su pregunta es fundamental. ¿Qué estamos haciendo, ¿ya?, para realmente entrar en este nuevo mundo que se está generando, entrar en ese mundo en igualdad de condiciones y con posibilidades de que nuestros hijos realmente gocen de un mañana mejor del que nosotros gozamos hoy día? Y aquí viene la importancia de lo que los profesores están haciendo hoy en Santa María. Los profesores están desarrollando estos encuentros de discusión internacionales, donde hay pensadores del Brasil, pero también vienen pensadores y profesores de otros lugares de América Latina, para trabajar en conjunto estos problemas. Y un primer elemento es el tema del conocimiento. Yo creo que los académicos tenemos una responsabilidad fundamental hacia nuestras sociedades, hacia nuestros pueblos. Nosotros tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para desarrollar un conocimiento desde esta parte del mundo, que sea una propuesta para el mundo, pero sea un conocimiento libre, sea un conocimiento soberano, que ponga los énfasis de nuestros problemas. El tema ambiental, como estábamos hablando, no es un tema inocente. Ese tema, la forma de entenderlo, la forma de resolverlo, está siendo llevado adelante por personas que no son de América Latina y que piensan el problema desde su propia perspectiva. Por eso nuestros recursos se están yendo cada vez de manera más brutal, por eso nuestras culturas se están destruyendo, por eso nuestras soberanías se están diluyendo, ¿no es cierto? Eso obedece a una forma de entender la realidad que no es nuestra forma. Y en ese sentido, si nosotros, como académicos, como profesores de la universidad, no alertamos a nuestros pueblos, no alertamos a nuestros tomadores de decisiones, podemos estar construyendo un futuro de esclavitud mucho peor del cual hemos salido en otras épocas de la colonização, por exemplo. Muito bem. As palavras do professor Fernando Stensoro, do professor Luiz Hernani. Para mim é uma satisfação estar com esses dois professores a quem admiro, que são amigos e companheiros numa trajetória acadêmica. Conseguem ilustrar bem o que foi desenvolvido no segundo Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política. A nossa preocupação é justamente a formação de redes de articulação com a América Latina, com países do eixo europeu também, para discutir essas questões sensíveis que colocam a questão ambiental no cerne de discussões econômicas, políticas, culturais, de transcender somente a prospecção econômica da biodiversidade para uma análise realmente cultural e, por que não, também da nossa própria cultura jurídica. Cultura jurídica é essa que precisa transcender uma cultura somente do patrimônio da propriedade intelectual
para uma cultura da tradição dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, enfim, que são realidades que debatemos bastante aqui no Brasil, mas que são realidades concretas em toda a América Latina. Então, esse é o objetivo do evento e da trajetória do grupo de pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, e continuaremos essas nossas redes, essas nossas relações nesse sentido de pesquisa. Então, nós agradecemos a atenção de todos e a fala dos professores, e estamos à disposição para novos projetos e novas pesquisas justamente nessas áreas apresentadas aqui hoje. No último final de semana, aconteceu em Fortaleza o 5º Encontro de Saúde do Trabalhador do Andes SN. O professor Marcelo Vieira, que é do Grupo de Trabalho de Assuntos de Aposentadoria da SEDUFSM, participou do encontro e conversou conosco sobre a relação do produtivismo e a saúde do docente, a precarização das condições de trabalho, entre outras pautas que foram debatidas em Fortaleza. Bom, em termos de encaminhamento, o que mais se debateu foram as estratégias que, de repente, cada sindicato, cada seção sindical pode estar desenvolvendo no sentido de observar o que é mais, vamos dizer assim, pertinente a cada uma das suas seções, né? Porque cada uma tem características diferentes. Mas uma coisa ficou muito clara, que é a situação geral dos professores, né? Quer dizer, os professores universitários se encontram nesse momento com uma situação de muito estresse, de muita atividade acumulada, e isso tem gerado um problema de saúde, né? Que podemos chamar de saúde coletiva dos professores, né? E isso é um tema que tem que ser levado adiante, tem que ser estudado. Tem a ver com a pressão do currículo Lattes, né? Por pontuação, por questões de pós-graduação, e aí a pós-graduação passou a ser o tema central da vida do professor, e não mais, né, o tripé pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Então, isso tudo gera, né, tem gerado muitas doenças, inclusive, como burnout, como estresse extremo, né, situações de depressão, enfim. Na situação específica da precarização das condições de trabalho, entram as doenças funcionais por risco, né, ou seja, pessoas que trabalham em situações de risco de saúde, como radiologistas, ou trabalham com desenvolvimento de pesquisas usando agrotóxicos ou substâncias que geram, né, problemas de saúde concretos, né. Há um entendimento, depois que caiu uma lei, que agora eu não vou me recordar exatamente o número dela, mas era uma forma que vinha antes sendo conduzido, de que se contava isso no tempo de serviço como redução, né, do tempo de serviço, e as pessoas tinham uma compensação no final. Houve uma mudança na lei, e o entendimento hoje tem sido pelo MPOG que as pessoas então não têm que ter essa redução, e não se conta, depois que houve a mudança da lei, esse tempo de exposição às pessoas às situações de risco. Então, isso é uma situação complicada que os sindicatos precisarão levar adiante, no sentido mesmo de uma força-tarefa coletiva para esses casos específicos, né? A outra situação que se discutiu muito é de que, se há riscos, então reduz os riscos, quer dizer, não de compensar o trabalhador pela exposição do risco, e sim diminuir os riscos. Ou seja, é possível hoje, através das tecnologias atuais, esses trabalhadores não estarem sujeitos a tanta exposição a risco de saúde. Certamente que a FUNPRESP exige atenção, e ela demanda ainda muito estudo por parte dos grupos locais, né, como do Andes Nacional, e a gente ainda está, digamos assim, num percurso de compreender melhor estratégias para enfrentamento disso, apesar de que já é certo de que precisamos ter estratégias, né? Acho que um dos pontos altos do encontro foi em relação à EBSER, no sentido de que mostra claramente que a EBSER é uma empresa com fins privados, né, e que visa lucro. E aí fica a questão de que, bom, existe um contrato de garantia de 2 anos,
de que os hospitais vão ser melhorados, que vai haver contratação de novos técnicos e profissionais de saúde, né, como enfermeiros e médicos, mas acabado esse prazo, se não estiver gerando lucro, como fica? Haverá demissões, diminuirão o número de atendimentos, quer dizer, tem uma situação ainda que não é clara, essa relação entre gerar lucro e, ao mesmo tempo, como fica o atendimento público. Um outro ponto assim que é muito contundente e que precisa ser esclarecido é a questão das patentes sobre todas as pesquisas que serão feitas nos hospitais, que agora essas pesquisas elas ficam sob responsabilidade da EBSER, ou seja, então as patentes serão da EBSER, uma empresa privada. Ela pode estabelecer relações com multinacionais na área de saúde, então, quer dizer, as patentes serão repassadas para essas multinacionais, essas patentes serão patentes brasileiras, quer dizer, de que forma que a gente vai lidar com essa realidade? Eu acho que essa é mais grave, mais séria, né? Dentre os encaminhamentos do encontro está a construção por parte das centrais sindicais de fóruns de debate sobre a saúde do trabalhador das instituições de ensino superior, juntamente com as representações dos técnico-administrativos em educação e dos estudantes. Já está circulando a nova edição do jornal da SEDUFSM. A manchete principal é uma entrevista com o reitor recém-eleito da UFSM, Paulo Burman, sobre a estatuinte universitária. Além disso, no impresso especial do sindicato, entre as pautas estão as manifestações de junho e julho, o ato histórico na aldeia Caigangue com o lançamento da revista bilíngue As Aventuras do Índiozinho Bretã, o projeto Vivências na SEDUFSM e o 58º Conselho do Andes, o CONAD, realizado aqui em Santa Maria no mês de julho. O jornal está sendo enviado para o endereço de todos os sindicalizados. Agora vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Santa Maria está vivendo também as greves ainda dos Correios e Telégrafos e também dos bancários. É uma luta por melhores condições de trabalho, mas também, por que não, por salários, por remuneração digna. E a cidade está vivendo e viveu nesta semana o Congresso e o Seminário de Direito Ambiental e de Economia Política, numa discussão não apenas local, mas a academia está encaminhando esta discussão sobre os problemas do meio ambiente, não apenas para o país, mas pensando também nessa relação mais ampla da América Latina. Políticas, ordenamentos, marcos regulatórios, para que se possa estabelecer parâmetros, não para hoje nem para amanhã, mas certamente também para as gerações futuras, como é a ideia de sustentabilidade. E isto, sem dúvida nenhuma, a Universidade Federal de Santa Maria, através do seu curso e mestrado de Direito, tem feito uma contribuição muito importante. E também se pôde ver e se pode observar neste programa uma discussão sobre a saúde do trabalhador. Essa também é uma das preocupações do sindicalismo brasileiro, mas acima de tudo a preocupação com o cidadão, com o homem, com o trabalhador, que deve enfrentar não apenas as questões de mercado, de salário, de capitalismo, mas deve enfrentar também a sua qualidade de vida e por que não pensar exatamente a sua dignidade no trabalho, que começa com a sua segurança e a sua vida plena a serviço da comunidade a que serve e não apenas dos interesses do lucro. De docente, decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFSM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSM. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.